Olá a todos. É um prazer participar do Seminário Internacional de Literatura Judaico-Brasileira. Agradeço o convite feito pelos organizadores do evento e eu vou ler o texto que eu preparei, intitulado Identidade e Testemunho em K, Relato de uma Busca, de Bernardo Kuczynski. K, Relato de uma Busca, de Bernardo Kuczynski, publicado em 2011, é um romance cujas qualidades o tornam exemplar para que se possa analisar algumas formas de expressão do testemunho da resistência à ditadura civil-militar brasileira, que governou o país entre 1964 e 1985. A partir de simbolizações identitárias e coletivas da memória, o romance, cuja característica fundamental está na revisão de memórias pessoais, entremeadas na reescrita de eventos históricos e políticos pela ficção, tem no testemunho a possibilidade de ressignificação do passado. Isso é possível em função da figuração realizada pelo autor do personagem K, protagonista do romance. O romance narra a trajetória de um escritor judeu-polonês da literatura em língua yiddish, nomeado apenas como K, que migrou para o Brasil no período anterior à Segunda Guerra Mundial, após ser preso e obrigado a se exilar da Polônia por atuar no Partido Trabalhista Sionista. A trama inicia-se com o desaparecimento de sua filha no Brasil dos anos 1970, supostamente assassinada por agentes do Estado. O desaparecimento é o ponto de partida para a peregrinação do pai em busca do paradeiro da filha. A partir dessa busca, Kuczynski, em uma série de pequenos episódios, expõe a subjetividade do personagem K. Este transforma-se em um símbolo do absurdo de uma realidade marcada pelo abuso do poder representado pelo Estado autoritário. O relato, em terceira pessoa, é intercalado por capítulos nos quais se misturam vozes que recriam situações vividas por personagens que, de alguma forma, se conectam à história da filha desaparecida ou que, simplesmente, se referem a pessoas ou situações que se tornaram símbolo do contexto histórico brasileiro marcado pela ditadura. O romance, além de sua estrutura ficcional, contém fortes elementos autoficcionais. O personagem K foi baseado em Meir Kuczynski, pai do escritor, que se exilou da Polônia na década de 1930 e que ao chegar ao Brasil, se dedicou ao ensino e à literatura em Yiddish. Em 1974, sua filha, Ana Rosa Kuczynski, foi sequestrada e assassinada por forças de repressão ligadas à ditadura, crime reconhecido pelo Estado brasileiro após o fim desse regime, mesmo que seus restos mortais nunca tenham sido encontrados, fato que é central na abordagem ficcional realizada por Bernardo Kuczynski. O romance inicia-se com cartas recebidas pelo narrador direcionadas à sua irmã, 40 anos após a sua morte. Esse episódio resgata e põe em relevo uma memória dolorosa de perda. O desaparecimento, debitado pelo narrador à ação de agentes policiais ligados ao Estado, assume, desde a abertura do romance, o tom trágico de um crime não redimido pela ação da justiça, ao mesmo tempo que articula o presente da narrativa a história recente do Brasil. Assim, de acordo com o narrador, é como se as cartas tivessem a intenção oculta de impedir que sua memória na nossa memória descansasse. Como se, além de nos haverem negado a terapia do luto pela supressão do corpo morto, como se, além da morte desnecessária, quisessem estragar a vida necessária, essa que não cessa e que nos demandam nossos filhos e netos. Para o narrador, o aparelho estatal responsável pela sua morte continuaria a agir no presente da narrativa, em função do esquecimento que seria característico da sociedade brasileira perante o seu passado autoritário, pois o nome do envelope selado e carimbado como atestar a autenticidade será o registro tipográfico não de um lapso ou falha do computador, e sim de um mal de Alzheimer nacional,
Sim, a permanência do seu nome no rol dos vivos será, paradoxalmente, produto do esquecimento coletivo do rol dos mortos. A memória e as dores de eventos traumáticos são os pontos de partida do romance, que parte do desaparecimento de Ana Rosa para expor os horrores causados por regimes autoritários e ditatoriais, tais como a tortura, a arbitrariedade e o assassinato. A partir do desaparecimento, também a vida pregressa da personagem resgatada, pois a busca de K pelo paradeiro de sua filha se imbrica com seu passado na Polônia. Não apenas como a narração de sua história pessoal a se misturar no presente da narrativa, mas também como questionamento, em que as escolhas do passado são postas em xeque, assim como o sentido que K dava à própria vida após a fuga da Polônia e sua permanência no Brasil. Ao tornar a ruptura um elemento central para a constituição do personagem, Kutynski opera entre os vazios e perdas que estariam no interior deste. Depois do desaparecimento, tudo que se refere ao passado, para cá, passa a ser contaminado pelo presente, onde impera a ausência de Ana Rosa em função da situação de repressão política no Brasil. O Estado torna-se protagonista, invade e transforma o presente e o futuro do personagem. Assim, o movimento especular, o passado de K ressurge como questionamento, como um chamamento da história e da realidade social. O presente convoca o passado de K e sua participação política na Polônia, onde militária no Partido Trabalhista Sionista, quando chegar a ser preso, assim como a morte e desaparecimento de parentes na Segunda Guerra Mundial, vítimas da Shoah. K é descrito como um homem que, na nova vida de imigrante, abstém-se de ações políticas mais diretas, e que se surpreende ao descobrir a militância da filha em grupos clandestinos de esquerda, que se opunham à ditadura no Brasil. Tal descoberta não só revela a distância entre ambos, e que se mostra ainda maior quando se descobre que Ana Rosa havia se casado em segredo, como revela uma característica marcante do personagem, a memória dolorosa de um passado de perdas em sua terra natal. Por mais que continue imerso na cultura judaica, tanto no que se refere em sua participação na comunidade, como sua escolha pela literatura escrita em Yiddish, um corte interior, também traumático, lhe foi infligido, pois seu exílio permitiu que escapasse da Shoah, em contrapartida, seus parentes foram mortos. E outro dado se torna importante para esta memória dolorosa. Antes mesmo de sua fuga para o Brasil, K teve uma irmã presa pelo governo polonês, tal como ele havia sido. Assim, K tinha 30 anos quando foi arrastado pelas ruas, acusado de subversão pela polícia polaca. Por isso, emigrou às pressas, deixando mulher e filho, que só se juntariam a ele no Brasil um ano depois. Foi solto na condição de migrar, além da propina coletada pelos amigos de militância. Sua irmã, Gita, 5 anos mais velha, não tivera a mesma sorte. Morreu tuberculosa no frio da prisão. A imagem repentina de Gita puxou do delegado que o expulsara do topo da escadaria, de Varsóvia, aos gritos de que sua irmã nunca fora presa, de que teria fugido para Berlim, isso sim, com algum amante. Logo é feita a conexão com a situação política no país, pois, quando chegou ao general, este reclamou que ele estava espalhando na comunidade judaica acusações pesadas e sem fundamento contra os militares. E se sua filha fugiu com algum amante para Buenos Aires? O senhor já pensou nisso? Márcio Seligman Silva, em Narrar o Trauma, a questão do testemunho de catástrofes históricas, recorre a Freud e à psicanálise para definir a memória traumática. De acordo com ele, o trauma é caracterizado por ser uma memória de um passado que não passa. O trauma mostra-se, portanto, como fato psicanalítico prototípico no que concerne à sua estrutura temporal. Podemos pensar que algo da cena traumática sempre permanece incorporado como um corpo estranho dentro do sobrevivente. Na cena do trabalho do trauma, nunca podemos contar com introjeção absoluta.
Para o sobrevivente, sempre restará este estranhamento do mundo advindo do fato de ele ter morado como que do outro lado do campo simbólico. Para K, o desaparecimento de sua filha não só representa o desespero de uma perda no presente, mas resgata cenas e situações traumáticas do passado, as quais julgara ter abandonado na sua nova vida de imigrante. Não à toa recusa entregar-se completamente ao modo de vida do país e da sociedade que o acolheu, preferindo a recusa por qualquer forma de ação política no novo país. Dessa forma, a personalidade que K assume no exílio pode ser localizada no âmbito de uma experiência de um olhar estrangeiro, pois permanentemente inadaptado ao novo país e fundado em um trauma anterior, tanto individual como coletivo, o qual a morte de Ana Rosa o obriga a enfrentar, o que o faz rever seu posicionamento político na sociedade que se inseriu e onde escolhera ser eternamente um imigrante e estrangeiro. E nada mais revelador disso do que a escolha de escrever em uma língua estrangeira no país em que vive, língua mais estrangeira do que qualquer outra, por representar, a priori, a ideia de uma língua que se encaminhava para a extinção, como o Yiddish, tanto devido ao assassinato de grande parte de seus falantes na Segunda Guerra Mundial pelo regime nazista, como pelo resgate do hebraico como língua oficial da comunidade judaica em Israel. O retrato que Bernardo Kuczynski cria de K o transforma, ao mesmo tempo, em símbolo de um povo desterritorializado e constante luta para manter suas tradições em ambientes refratários a elas, como representação do que estados autoritários podem infligir a indivíduos ou povos, cuja maior catástrofe ocorreu aos judeus da Europa na Shoah. No plano individual, o desaparecimento de sua filha durante a ditadura brasileira reforça tal representação, ao mesmo tempo que expõe a capacidade da história de influir na vida de indivíduos. Assim, K torna-se testemunha e vítima de violências e desastres que marcaram o século XX. Em Testemunho e a Política da Memória, o tempo depois das catástrofes, Márcio Seligman Silva apresenta duas categorias de testemunho. Verificamos a diferença entre supértices e testes. Etimologicamente, testes é aquele que assiste como um terceiro, a um caso em que dois personagens estão envolvidos. E essa concepção remonta ao período indo-europeu comum. Um texto sânscrito enuncia: todas as vezes em que duas pessoas estão presentes, Mitra está lá como terceira pessoa. Assim, o deus Mitra é por natureza a testemunha. Mas Supértice descreve a testemunha seja como aquele que subsiste além de, testemunha ao mesmo tempo sobrevivente, seja como aquele que se mantém no fato, que está aí presente. O manter-se no fato do Supértice remete à situação singular do sobrevivente como alguém que habita na clausura de um acontecimento extremo que o aproximou da morte. Outra possibilidade de testemunho se abre a partir da própria posição de Bernardo Kuczynski como um autor que relata uma história real referente ao assassinato de sua irmã. Em seu processo narrativo, Kuczynski acaba por ficcionalizar a si próprio a partir da sua posição como narrador, nos capítulos que abre e que encerra o romance. Mas também devido aos dados reais obviamente ligados à sua vida, como as circunstâncias reais da morte de sua irmã e os dados biográficos de seu pai. O direito de memória, assim como o reconhecimento dos crimes perpetrados pela ditadura reivindicados por Kuczynski, o colocam como testes a testemunhar e não permitir o esquecimento do passado violento do país. Mas também, dentro também do estatuto que Jean-Marie Ganeban resgata em memória, história, testemunho, para o que seria um terceiro. Nesse artigo, Ganeban propõe o terceiro como oposição à figura daquele que se levanta e vai embora no sonho de Primo Levi, descrito em Isto Homem.
tarefa que consistiria em restabelecer um espaço simbólico onde se pudesse articular a memória daqueles que sucumbiram frente à violência e para os quais este terceiro seria aquele que consegue ouvir a narração insuportável do outro e que aceita que suas palavras levem adiante, como num revezamento, a história do outro. Não por culpabilidade ou por compaixão, mas porque somente a transmissão simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento indizível, somente essa retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, nem a ousar esboçar uma outra história, a inventar, mas a ousar esboçar uma outra história, a inventar o presente. Essa figuração entre um terceiro a ligar passado e futuro encontra ressonância na obra de Kuczynski, a partir de uma busca de um direito de memória que pode funcionar como uma tentativa de entendimento do que leva à perpetração da violência, como também da necessidade do esquecimento do passado violento do país, que parece ser necessário à sociedade brasileira. Kuczynski, por meio da ficção, estrutura sua biografia familiar, que é também uma biografia de uma parte do passado recente do Brasil e também do reflexo desse passado no presente. Assim, o real se metaforiza na literatura e busca nesta representações para, de alguma forma, efetuar um ajuste de contas e que se possa, pelo menos na ficção, finalmente fazer justiça na memória daqueles que morreram pela ação do Estado durante o regime civil-militar brasileiro. Muito obrigado.